Bom dia, vamos fazer uma aula sobre calorimetria, começando pelos fundamentos. Então, primeiro, o que é calor? Se a gente tem um recipiente, e aqui é uma coisa que a gente está mais do que habituado a fazer, qualquer recipiente que a gente tem, e dentro desse recipiente acontece qualquer reação ou qualquer processo que libera. Aqui a gente usa de forma intuitiva essa denominação, que libera calor para o ambiente ou que absorve calor do ambiente. A gente sempre está associando alguma coisa, alguma variação nas propriedades desse sistema que envolvem uma variação de temperatura. Então, se a gente tem um processo que libera calor para o ambiente, a gente naturalmente entende que a temperatura do ambiente, ou seja, que você está percebendo no ambiente um aumento de temperatura. Então, se você tem uma panela com água quente, essa panela com água quente está liberando calor para o ambiente, você percebe isso como? Sentindo que a sua mão está esquentando, por exemplo. Então, calor é simplesmente a definição de calor é uma variação na energia do sistema associada a uma diferença de temperatura ou a uma variação de temperatura. Variação na temperatura. Então, notem que é uma coisa importante. Uma coisa importante de se notar é que o calor é uma variação na energia do sistema. Então, a gente não diz que um sistema tem calor. Inclusive, a gente não usa nem isso nem na nossa maneira coloquial de falar. A gente nunca diz que um sistema tem calor. A gente diz que o sistema está quente ou o sistema está frio. E a gente diz que nossa, veio uma onda de calor. Então a gente percebeu que teve uma transferência de energia para a gente na forma de calor. E aí nossa temperatura aumentou, a gente ficou mais quente, Então calor é uma variação na energia do sistema associada a uma variação de temperatura. Qualquer outra forma, essa aqui é a mais importante para o que a gente vai estudar, para a calorimetria, mas qualquer outra forma de um sistema ganhar ou perder energia, A outra forma é o que a gente chama de trabalho. Então, por exemplo, para fazer isso não é tão comum na nossa o que significa trabalho no sistema químico não é uma coisa tão natural na nossa percepção cotidiana. Mas imagine que a gente tem um sistema, um cilindro, e esse cilindro ele é fechado em uma ponta com um pistão, e esse pistão aqui é móvel. Então a gente é capaz de apertar isso aqui e comprimir o que tiver aqui dentro. E a gente vai dizer que aqui dentro tem um gás, justamente para ser uma coisa bem compressível. Então, por exemplo, se a gente poderia ter um gás aqui dentro, um cilindro, então a gente aperta esse cilindro e esse cilindro agora vai comprimir esse gás. Então a gente fez um movimento aqui, deslocou esse pistão por essa distância,
comprimindo o gás que está aqui dentro. Bom, primeira coisa para se notar, né, é que se a gente agora solta esse pistão, esse gás, depois da compressão, vai estar numa pressão maior do que a pressão externa. Então, se a gente solta o pistão, provavelmente o que vai acontecer com esse gás é que ele vai voltar a se expandir. Ou seja, ele tem energia. Se ele espontaneamente se expande contra a atmosfera, retornando ao estado original, significa que ele ganhou energia quando a gente fez essa compressão. Então, aqui a gente transferiu energia pro gás, a gente transferiu energia pro gás que está aqui dentro, realizando o trabalho sobre ele. Quanto trabalho? Bom, aqui a gente vai partir da definição mecânica de trabalho. E trabalho, a gente usa normalmente a letra W para definir trabalho nas nossas contas. Né? E trabalho, na mecânica, o que é? É uma força vezes um deslocamento. Né? No caso mais simples, se você tem um tijolinho e você arrasta esse tijolinho por uma determinada distância e você fez uma determinada força sobre esse tijolinho ao longo dessa distância, a gente diz que o trabalho realizado sobre o tijolo é a força que você fez vezes o deslocamento. Tá? Então, definição de trabalho. Então, se você faz uma determinada força por uma distância muito grande, você realizou mais trabalho. Se você faz uma força menor pela mesma distância, é menos trabalho. Se você faz a mesma força por uma distância maior, é mais trabalho, assim sucessivamente. Que força que foi feita aqui? Bom, vai depender da pressão do gás, né? Então, por quê? Porque você está comprimindo esse gás. Então, qual que é a pressão do gás? Então, se a gente tem uma pressão que é P, tá? Vamos chamar P da pressão do gás, a gente está fazendo uma força que está relacionada com quanto é essa pressão. A pressão, o que é? Pressão, definição mecânica de pressão, é força dividido por área. Que área? Nesse caso, é essa área aqui, ó. Então, eu estou empurrando esse pistão para baixo com uma determinada força e eu estou exercendo essa força sobre toda a área do pistão. Então, eu estou fazendo uma determinada força para empurrar esse pistão para baixo e essa força está distribuída em toda essa área aqui. E pressão é quanta força eu estou fazendo por unidade de área. Então, se esse pistão fosse mais largo e eu estivesse fazendo a mesma força, eu estaria fazendo uma força, eu estaria exercendo uma pressão menor. Então, a pressão é a força que eu estou fazendo por unidade de área e o trabalho é a força que eu estou fazendo por deslocamento. Então, se a gente simplesmente aqui pegar o valor da força, então a força é igual à pressão que eu estou exercendo, a pressão do gás, que é o que eu estou me contrapondo quando eu exerço essa força, vezes a área. E aí, portanto, isso aqui, essa força aqui sendo aplicada, sendo usada na equação do trabalho, vai nos dar que o trabalho é a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Né? Então, troca força por pressão vezes área. Então, a gente tem pressão vezes área vezes deslocamento. E o que é a área, que é essa área aqui, vezes esse deslocamento? Notem que a área vezes o deslocamento é esse volume aqui, ó. Né? Então, essa área multiplicada por esse deslocamento é o volume que o gás ocupava antes da compressão e que ele deixou de ocupar. Portanto, isso aqui é a variação de volume. Então, área vezes deslocamento é variação de volume.
portanto, o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, esse é o trabalho que o agente externo, que eu realizei sobre o gás. Então, o trabalho sofrido pelo gás, isso aqui é uma questão de definição, tá? Trabalho recebido pelo gás, vamos dizer assim, o trabalho que o gás recebeu é menos aquilo ali. Tá? Ou seja, se eu fiz um determinado esforço, um determinado trabalho para comprimir o gás recebeu o contrário daquele esforço que eu recebi, então, que eu fiz. Então, a gente define que o trabalho que o gás sofreu é menos a pressão do gás vezes a variação de volume do gás. Esse sinal aqui é uma definição. Tá? A gente poderia optar pela convenção ao contrário. Normalmente a gente vai encontrar essa definição de trabalho exercido sobre o gás. Bom, então a gente tem uma forma do sistema ganhar ou perder energia, que é na forma de calor, e a gente tem uma forma do sistema ganhar e perder energia, que é o sistema sofrendo ou realizando trabalho. Então, qual que é a primeira lei da termodinâmica, que é a primeira coisa que a gente precisa aqui? A primeira lei da termodinâmica diz que essas são as coisas que podem acontecer, essencialmente. Tem várias maneiras da gente definir a primeira lei, mas a maneira mais operacional é a seguinte. Primeira lei da termodinâmica, ela diz que ΔU, já vou dizer o que é isso, é igual a calor mais trabalho, sendo que ΔU é a variação na energia do sistema e aqui a gente usa o termo energia interna do sistema, ou seja, quanta energia o sistema tinha antes da transformação, e ela é a soma de quanta energia foi trocada pelo sistema na forma de calor com quanta energia foi trocada pelo sistema na forma de trabalho. Tá? Então, uma variação na energia do sistema tem que ser a soma do calor mais o trabalho. Outra maneira de dizer a primeira lei, essa é a maneira mais operacional, né? Outra maneira de comum, né? Importante da gente afirmar a primeira lei é que a energia se conserva. Então, como essas duas coisas se relacionam? Essas duas coisas, que são duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, se relacionam da seguinte maneira. O que a gente está dizendo aqui é que se o sistema tinha uma determinada energia no começo e ele perde ou ganha energia na forma de calor, ou seja, a temperatura dele aumenta ou diminui, e ele perde ou ganha energia na forma de trabalho, a energia final que ele vai ter é a soma dessas duas contribuições. E não tem nenhuma outra coisa que possa acontecer. Então, se a gente tem que a variação da energia interna do sistema é a soma dessas duas quantidades, significa que a variação da energia interna do ambiente, se a gente agora olha para o ambiente, ou seja, a gente tem aqui nosso sistema, e aqui tem, fora dele, tem o ambiente. O laboratório, a sala, etc. A variação da energia do ambiente vai ser o calor do ambiente
mais o trabalho do ambiente. Então, se o ambiente é um sistema físico como qualquer outro, e ele trocou o calor ou realizou o trabalho sobre o sistema, a variação da energia dele, também sendo a soma do calor mais o trabalho, tem que ser menos o calor do sistema mais o trabalho do sistema. De tal maneira que a variação da energia interna do universo, que é tudo, né? Que é a soma da variação da energia interna do sistema, que eu estou usando sem nenhum subscrito, mais a variação da energia interna do ambiente, vai ser igual a zero. Tá? Então, essencialmente, dizer que se o sistema sofre uma transformação, que eu conheço exatamente quais são as formas pelas quais a energia interna do sistema pode variar, ou seja, se eu digo, dado uma transformação qualquer que acontece no meu sistema, a variação da energia dele vai ser dada pelo calor mais o trabalho, e esse calor e esse trabalho se conectam, são duas formas de troca de energia que foram simétricas em relação ao ambiente, a variação da energia do ambiente vai ser menos essa variação da energia do próprio sistema, de tal maneira que a variação da energia do universo vai ser constante. Portanto, a energia se conservou. A energia de quem? Do universo se conservou. Evidentemente, a energia do sistema não se conservou. O sistema pode ter terminado o processo mais quente, mais frio, mais comprimido, menos comprimido, tendo uma variação de energia total. O ambiente também. O ambiente pode ter, no final das contas, ter ficado mais quente, mais frio, ainda também teve variação de energia no ambiente. Onde não teve variação de energia é no universo. Geralmente a gente está interessado no sistema, né? A gente quando faz uma reação química ou estuda um processo, a gente está interessado em saber o que aconteceu com esse processo, com o sistema que a gente está estudando. Não se a temperatura do laboratório aumentou ou diminuiu. Até porque o laboratório é muito grande, né? Então é difícil medir se a minha reação na minha bancada produziu um pouco de calor, qual que foi a variação da temperatura do laboratório associada a esse calor produzido. Como isso é muito pequeno, a gente só está interessado nas propriedades do sistema e, portanto, a gente usa essa forma da primeira lei da termodinâmica que diz quanto varia a energia interna do sistema, dado que ele ganhou ou recebeu calor do ambiente ou para o ambiente e dado que ele realizou ou sofreu o trabalho do ambiente. Muito bem, como é que é um processo químico usual? Um processo químico usual, a maior parte das vezes, e na biologia praticamente sempre, né? A gente vai ter um recipiente. Então, reações químicas mais comuns. Como é que acontecem as reações? Reações químicas mais comuns. As reações químicas mais comuns acontecem, e aqui a palavra é essa, acontecem em sistemas abertos. O que significa que o sistema é aberto? Significa que ele pode trocar matéria com o ambiente. Ou seja, normalmente eu vou ter aqui um recipiente, e esse recipiente vai ter o meu meio reacional, e aí aqui dentro vai acontecer uma reação química. Então aqui tem uma reação química. E essa reação química vai eventualmente vai produzir calor ou vai absorver calor do ambiente, mas vamos imaginar que ela gera calor para o ambiente, então ela vai aumentar a temperatura do meu sistema. E pode ser que ela gere gás, por exemplo, tá? E aqui é uma situação interessante. Então ela gera gás e esse gás vai sair para a atmosfera. Se ela gera calor, tá? Então, calor.
e ela gera gás, significa que, primeiro, a temperatura vai variar. E, pois, como gerou gás, o volume variou. Então, por exemplo, se aqui eu tinha um sólido e esse sólido sofreu uma reação química e produziu gás, o gás vai ter um volume muito maior do que o sólido original. Então, vai ter uma variação de volume. Então, normalmente, essa variação de volume pode ser maior ou menor, mas tem uma variação de volume. E se tem uma variação de volume, significa que tem trabalho. Ou seja, esse gás ele foi expelido para a atmosfera. Né? Então, a variação de volume seria, o trabalho seria a pressão atmosférica vezes a variação de volume. E a temperatura variou, então tem calor envolvido na reação também. Como o sistema é aberto, eu não capturo normalmente esse gás. Então, em um sistema aberto, eu não consigo medir facilmente qual foi a variação de volume. Porque o gás ele foi expelido para o ambiente. Não é tão fácil pensar numa maneira de medir qual foi a variação de volume se eu não capturar esse gás de alguma maneira. Né? Então, não é tão fácil fazer a medida dessa variação de volume. E, ao mesmo tempo, mantendo o sistema aberto, eu mesmo tendo produzido bastante gás, a pressão dessa reação qual que é? A pressão na qual esse processo aconteceu. Se o sistema está aberto, ele está exposto para a atmosfera. Então, a pressão na qual esse processo aconteceu é a pressão atmosférica. Então, notem o seguinte. O que eu fiz agora foi, por enquanto, pode estar parecendo complicado, mas é a coisa mais simples do mundo. Eu fiz uma reação dentro de um copo. Essa reação, por exemplo, joguei Coca-Cola dentro do copo. Essa Coca-Cola, ao cair dentro do copo, foi agitada, produziu gás, saiu todo aquele gás. Eu não consigo capturar esse gás de maneira fácil. E o gás que foi expelido por aquela Coca-Cola quando foi jogada dentro do copo se expandiu na atmosfera. Então, sem controlar nada, eu faço a reação acontecer num sistema aberto. Ou seja, sem controlar nada, eu não consigo medir facilmente a variação de volume e eu sei que a reação aconteceu na pressão atmosférica, já que o sistema estava aberto. O que, por outro lado, eu consigo medir de maneira razoavelmente simples? Eu consigo colocar, e essa é a coisa mais fácil que a gente faz do ponto de vista experimental, eu consigo colocar um termômetro aqui. Então, isso aqui vai ser um termômetro com a sua escala, né? Aquele bulbinho lá no final do termômetro. Então, eu consigo colocar um termômetro dentro dessa reação, dentro desse sistema. E se eu consigo colocar um termômetro aqui dentro, eu consigo medir a variação de temperatura. Então, num sistema aberto, é difícil medir a variação de volume associada à reação. Eu sei que a pressão foi a pressão atmosférica, não teve variação de pressão durante o processo. E é fácil medir a temperatura. Fácil medir a variação de temperatura. É fácil medir a variação de temperatura. Portanto, nesse sistema mais comum, eu gostaria de medir uma propriedade
que fosse associada à variação de temperatura, que é o que é fácil de medir. Então, eu gostaria de estudar os meus sistemas em função da variação de temperatura. E a variação de temperatura está associada, é o que a gente associa ao calor. Então, a pergunta que eu vou fazer é: qual o calor envolvido? Ou seja, quanta energia foi transferida do sistema ou para o sistema nesse processo. Lembrando, com um detalhe importante, que esse processo aconteceu a pressão constante. Ok? Qual o calor envolvido num processo que aconteceu a pressão constante? Muito bem. A gente vai definir, tá? Como essa é a pergunta fácil de responder. Por que essa é a pergunta fácil de responder? Porque o calor envolvido nesse processo que naturalmente aconteceu a pressão constante é o que está associado à variação de temperatura. Então eu vou... Se a água... Ó, então a gente vai fazer a seguinte definição. Se dado... Vamos supor que... Vamos repetir o desenho aqui embaixo, tá? Então vamos supor que eu tinha água aqui dentro. Então eu conheço qual que é o meu meio reacional. Água. Vamos supor que eu sei que a água, propriedades da água. Eu sei que para cada uma caloria de calor recebido, 1 grama de água aumenta 1 grau Celsius. Isso é a definição de caloria, na verdade, né? É uma definição de medida de calor. Se eu transfiro 1 caloria de calor para 1 grama de água, a temperatura aumenta 1 grau. Isso é a mesma coisa que dizer que o calor específico da água é 1 caloria por grama. Ou seja, 1 caloria de calor aumenta a temperatura da água em 1 grau Celsius. Isso é o que a gente chama de calor específico da água. Caloria por grama por grau Celsius. Então eu coloquei o termômetro aqui dentro. Eu tenho o meu termômetro dentro desse sistema. A minha reação aconteceu. Ela liberou calor ou absorveu calor da água. Eventualmente gerou gás, mas isso aqui não vai gerar nenhuma diferença na nossa conta nesse momento. E eu meço uma variação de temperatura. Então vamos supor que eu meço ΔT de 5 graus. Eu meço uma variação de temperatura. Isso significa que o calor recebido pela água, de mais 5 graus, tá? Positivo. Então, o calor recebido pela água é de 5 graus Celsius vezes quanto a temperatura da água aumenta por grama de água, que é 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes a massa de água, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui 100 gramas de água, vezes
100 gramas de água. Então, o que eu observei foi que esses 100 gramas de água tiveram um aumento de temperatura de 5 graus Celsius nessa reação. Isso me permite, sabendo que a água tem um calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius, eu sei que esse aumento de 5 graus Celsius nesses 100 gramas de água significam que a água recebeu 5 vezes 100, 500 calorias de calor, na forma de calor. Então, a energia da água aumentou 500 calorias pela quantidade de energia que ela recebeu na forma de calor. Logo, a reação, né? A reação liberou 500 calorias na forma de calor. Ou seja, o calor da reação é menos 500 calorias. Por que menos 500 calorias? Porque se a temperatura da água aumentou, veja que essa notação, essa definição de onde está o negativo faz sentido. Se a temperatura da água aumentou, significa que a reação perdeu energia. Os componentes da reação, né? A reação liberou energia na forma de calor, então a energia dos componentes da reação diminuiu. Por isso que a gente diz que o calor da reação foi negativo. Ok, então vocês estão vendo, né, que a gente, num sistema que tem, aqui tá, o processo aconteceu a pressão constante, eu meço a variação de temperatura, eu posso trivialmente calcular qual que é o calor da reação. Basta saber qual que é a capacidade, o calor específico ou a capacidade calorífica do meio onde a reação está acontecendo. Então eu vou definir uma medida de energia que é justamente isso, que a gente chama de entalpia, e que é exatamente o que a gente está dizendo, é a quantidade de energia transferida na forma de calor em processos a pressão constante. E aqui eu vou reforçar, né? Por que a gente define isso? A gente dá um nome para isso? A gente dá um nome para isso porque esse é o caso fácil, né? Reação acontecendo aqui dentro, libera calor para o meio racional, libera gás, difícil medir quanto gás tem, mas a quantidade de calor é fácil medir porque basta colocar um termômetro aqui dentro e ver a variação de temperatura do meio racional, da água, no meu exemplo anterior. Então, é fácil medir essa quantidade de energia transferida na forma de calor para processos a pressão constante. E processos a pressão constante são os processos mais comuns. Por exemplo, todos os processos biológicos são a pressão constante. A gente está permanentemente à pressão atmosférica. Então, a definição termodinâmica disso é que a gente, entalpia, que a gente dá o nome de ΔH, a gente define como sendo a variação na energia interna do sistema mais pressão vezes ΔV. E parece um pouco, isso aqui é entalpia, é a definição. Ela parece um pouquinho estranha, mas na verdade, né? Quando a P constante, o que a gente tem? ΔU, que é igual a calor mais trabalho,
Trabalho é menos P delta V. Então, isso aqui é calor menos pressão vezes variação de volume, que foi o que a gente falou aqui em cima, né? Cadê? Aqui, ó. Trabalho. Primeiro, aqui. Tava aqui, ó. Trabalho é menos P delta V. Então, a P constante, a variação da energia interna é calor mais trabalho, é calor menos P delta V. Então, o ΔH, que é o que a gente chama de entalpia, é Q menos P delta V mais P delta V. Então, vou até fazer, vou grifar aqui. Mais P delta V. Então, sendo que esse P delta V é o que vem da definição de entalpia, esse P delta V é o trabalho envolvido na variação da energia do sistema. Ou seja, ΔH igual a Q, a P constante. Tá? Então, a gente define, para não ter que ficar falando o tempo todo, imagina só, se eu não definisse a entalpia da reação, né? Eu faria uma reação química e aí mediria a variação de temperatura. Com essa variação de temperatura, calculo o calor que a reação produziu ou absorveu. E aí eu ia reportar o meu resultado para o meu colega de laboratório e eu ia falar para ele: olha, o calor transferido por essa reação acontecendo a pressão constante foi de 500 quilocalorias. Bom, em vez de ficar falando isso, eu vou falar que a variação de entalpia da minha reação foi de 500 calorias. Tá? Então, eu defino entalpia, defino uma conta que é justamente a propriedade que é fácil de medir no meu sistema, que é a quantidade de energia transferida na forma de calor em processos a pressão constante. Então, essa é a definição de entalpia. É importante notar que ela não tem nada de muito complicado, tá? Ela é simplesmente o que é fácil de medir experimentalmente quando a gente coloca um termômetro dentro de um aparato experimental que está aberto. Ou seja, eu coloco um termômetro dentro de um copo, acontece alguma reação dentro desse copo, eu esquento a água desse copo, eu meço a variação de temperatura, essa variação de temperatura transformada em unidades de energia é a entalpia, é a variação de entalpia da água. Então, eu vou separar isso em duas partes, né? A segunda parte, a gente agora, na segunda parte dessa explicação de calorimetria, eu vou desenhar um calorímetro e mostrar como seria feita a conta da variação de entalpia de uma reação para um calorímetro simples.